Oi, meninas, tudo bem? Espero que sim. Bom, então, conforme nós combinamos, né, a gente vem discutindo na disciplina de jogos cooperativos nas organizações, né, muito do que a pedagogia da cooperação ela tem discutido aí ao longo dos anos, né? E a gente vai levar em consideração aqui, principalmente, alguns estudos do professor Fábio Broto, tá? Que criou, né, essa abordagem educativa e que a gente vai se utilizar bastante dela para fazer as discussões da nossa disciplina. Então, o que, que acontece? A partir do que a gente já tem feito, né, na disciplina, as vivências iniciais, as nossas discussões, então agora a gente vai começar a permear essas discussões a partir dessa abordagem educativa, chamada pedagogia da cooperação, tá? Bom, a partir de agora, a nossa proposta é fazer o quê, né? É discutir alguns filmes, trechos de filmes, partindo da concepção do que a gente vai estudar aqui na pedagogia da cooperação, certo? Então, vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, então, a gente inicia aí falando um pouco dos estudos do professor Fábio Broto, né, de 2018, que foi, então, essa pessoa que desenvolveu essa teoria, ou seja, essa abordagem educativa, né? Bom, ele entende, então, que a pedagogia da cooperação, ela parte do seguinte princípio, tá, gente? Que ela tem um propósito, né, essencial, que é o quê? Nós criarmos ambientes que sejam colaborativos, né, e que cada um dos sujeitos, desses grupos, desta organização em que esses sujeitos estão inseridos, né, eles possam vencer com S, ou seja, eles vêm a ser alguém, né, e servir o bem comum. Porque ele trabalha com essas palavras assim agrupadas, tá? Claro que vencer na língua portuguesa é com C, né? Mas aqui a gente tem junção de duas frases, de duas palavras com sentido. Então, que as pessoas venham a ser, né? Venham a ser pessoas comprometidas, engajadas no bem comum, não engajadas só no seu trabalho, né? Como a gente fala, no seu umbigo, mas que eles participem da criação desses ambientes colaborativos, tá? E levando isso em conta, ele pensa essa abordagem educativa a partir da seguinte premissa, né? De que essa abordagem ela precisa oportunizar várias reflexões. A primeira delas é como a gente consegue, com um grupo de pessoas diferentes, né, trabalhar essa expansão da atitude cooperativa. Né? Então, como nós, enquanto pedagogos, conseguimos oportunizar essa expansão, tá? Também a restauração das relações humanas, porque a gente já tem conversado durante o início dessa disciplina, né, que a gente tem muitos problemas de relacionamento intra e interpessoal. E essa restauração ela é muito importante, né? Bem como a criação de ambientes colaborativos, como a gente já tem comentado também, uma abertura para que os sujeitos sejam realmente o que eles são e estão aptos a fazer. A gente também já vem discutindo isso até com as vivências que a gente proporcionou, né? E criar realmente um espaço para ensinar e para aprender. Essa é a base desse espaço cooperativo, né? Muito bem. Para o professor Fábio Broto, a pedagogia da cooperação, ela vai, como ela é uma abordagem educativa, né, ela vai se constituir por um ciclo, que a gente chama ciclo de práticas, né, que vão ajudar a transformar esse ambiente, esses sujeitos, a resolver problemas, a resolver conflitos, a buscar soluções
né, para os inúmeros problemas e desafios que eles enfrentam, ir em busca de objetivos comuns, né? Então, esse ciclo de práticas, elas vão ser condensadas nessa abordagem educativa, tá? E aí, ele volta a frisar sempre, né, que a gente realmente precisa pensar nesse ciclo de práticas como esse espaço, né, em que as pessoas realmente se sintonizem com esse espaço, né, com esse ambiente, e que elas possam fazer o que elas conseguem, o que elas são aptas a fazer, o que as faz bem. E com isso a gente vai ter um espaço realmente aberto à aprendizagem e à cooperação. Então, a partir desses princípios, né, dessas concepções indicadas pelo professor Fábio Broto, ele diz que a pedagogia da cooperação trabalha a partir de 4 princípios, que ele chama de coexistência, convivência, a cooperação e a comum unidade. Então, a gente vai trabalhar muito com esses 4 princípios a partir de agora, certo? Bom, o primeiro princípio é a coexistência. Para ele, né, ele diz assim, olha, que a gente os sujeitos eles devem ter consciência quando eles estão num ambiente em que tudo está ligado a todos e a tudo naqueles espaços, né? Então, seja esse sujeito influenciando ou sendo influenciado. Ou seja, a gente só existe por causa do outro. As coisas só existem porque várias pessoas precisam coexistir num determinado espaço, né? Uma fábrica, uma indústria não se faz com uma pessoa só, certo? Então vamos pensar nesse princípio aí. Segundo princípio, convivência. Para o professor Fábio, ele diz que é preciso que as pessoas se reconheçam nos outros, tá? Nas suas diferenças, nas suas semelhanças. Por quê? Porque é a partir desse reconhecimento, né, que há uma troca de o que eu posso aprender, né, o que eu posso reconhecer, o comportamento dessas pessoas, a trajetória que cada uma dessas pessoas teve para chegar onde está, né? Ok, nesse movimento todo é que ele diz que o princípio de convivência vai fazer com que esses sujeitos assumam, né, cada um de si, né? Então eles se assumem enquanto um ser que é inteiro, é integral, é completo, mas consegue observar o outro. Tá? Muito bem. O outro princípio é da cooperação, tá? Aqui faltou a cooperação. Aqui faltou um hífen aqui, é cooperação. Então, para ele diz o seguinte, que é preciso exercitar essa corresponsabilidade que a gente tem, né? Então, a gente sempre é responsável por tudo e por todos. Por quê? Porque nós nos relacionamos com esses sujeitos e com esses objetos e com esses espaços, né? Então, naturalmente, o sujeito deve cooperar. Por quê? Porque ele se relaciona, né? Então, às vezes, até num conflito, nós estamos cooperando, porque nós estamos operando sobre o quê? Um espaço, um tempo, um outro sujeito, tá? E, por fim, o princípio da comum unidade, né? O professor Fábio diz assim que os ambientes, né, eles devem possibilitar uma liberdade individual de cada sujeito, mas também um princípio que tem relação com o que se constrói coletivamente. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, né, um local ele não se faz de uma pessoa só. Então, ela se faz de um conjunto dessas pessoas. E nesses espaços, que são todos eles, né, a gente só entende que a construção
o resultado do que se produz socialmente, né, só é possível porque está em grupo, né, porque está em contato com outras pessoas, tá? Aí ele traz, assim, que os estudos da Margaret e do Myron, né, Rogers, também em 98, diz o seguinte, que é preciso, quando a gente entende esse universo, esse ambiente, essa produção coletiva e social, né, e cultural desses sujeitos, é importante a gente, primeira coisa, entender que há inúmeras semelhanças, há inúmeras diferenças entre os sujeitos, mas as semelhanças estão aí para que a gente observe o que uniu esses sujeitos e como eles podem produzir, então, unidos, né? Como se pode produzir com o outro. E também eles indicam que, além de nós incentivarmos a identificação das semelhanças, é importante a gente também trabalhar com todo o potencial coletivo que os grupos sempre se constituem, né? Então, a partir de um grupo sempre tem um potencial coletivo e a gente precisa trabalhar isso, ou seja, tudo aquilo que a gente acredita ser possível em conjunto que não é possível isoladamente. Para mim, esse é um dos princípios mais complexos, né, de a gente chegar e trabalhar isso com o grupo. Por isso que é uma abordagem educativa, né? Ela tem muitos momentos para a gente trabalhar, tá? Muito bem, existem procedimentos da cultura da cooperação e práticas da cultura da cooperação. Então, o que a gente vai começar a observar e a trabalhar com os filmes, tá? Primeira questão, que é um procedimento da cultura da cooperação. Primeiro, centro e círculo. Então, eu vou explicar para vocês a partir da análise que a gente vai fazer dos filmes, tá? Centro e círculo, ensinagem cooperativa, do mais simples para o mais complexo, ser mestre e aprendiz, começar e terminar algo junto. E são procedimentos. A partir desses procedimentos, nós vamos trabalhar práticas da cultura da cooperação, que são, por exemplo, fazer contato, ou seja, saber conectar. Segunda prática, estabelecer contrato, ou seja, saber cuidar. A terceira prática, compartilhar inquieta ações, ou seja, saber compartilhar. A quarta prática, fortalecer alianças e parcerias, que é saber confiar. A quinta prática, reunir soluções comuns, ou seja, saber co-criar. A sexta prática, realizar projetos de cooperação, ou seja, saber cultivar. E a sétima prática, celebrar o vencer, que seria saber celebrar. Então, a gente vai partir dos procedimentos da cultura da cooperação e vamos trabalhar todas as práticas dessa cultura da cooperação. Certo, gente? Muito bem. Então, quais são, né, os filmes que nós vamos analisar, tá? Então, eu só vou pegar minhas anotações aqui, só para a gente retomar aqui algumas questões importantes. Vou colocar aqui no primeiro slide. Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou passar para vocês depois uma listagem desses filmes, tá? E um roteiro em que nós vamos analisar esses filmes a partir dos procedimentos e depois nós vamos trabalhar com as práticas. Então, a gente vai analisar, né, em relação aos procedimentos e às práticas. Primeira cena do filme Presto, tá? Segundo filme, The Birds. Depois, Desafiando Gigantes. Gary's Game. O Primeiro Aluno da Classe. Coach Carter.
Vida de Inseto, Ratatouille, Os Croods, Chicken or the Egg, Madagascar 2, desculpa, um episódio do Chaves, também uma cena do Erin Brockovich, Pai e Filho, Em Boa Companhia, Do que as Mulheres Gostam, certo? Então, a princípio, são 16 títulos de filmes. Não é o filme completo, são algumas cenas. Ok, pessoal? Então, muito bem. A aula de hoje é isso. Assistam quantas vezes vocês quiserem, mas é algo bem simples, né? E na próxima aula, eu já venho conversar com vocês sobre os filmes e os roteiros. Ok? Então, um beijo, boa semana, até mais.